parte do seminário preparatório para os trabalhadores da 36ª CONGES. Nós vamos iniciar a nossa manhã com uma mensagem. Após, nós vamos convidar a Roseli, que é presidente da casa, para nos conduzir na prece de abertura dessa manhã de amizade, de trocas e de muito aprendizado. Do livro Palavras de Vida Eterna, Fraternalmente Amigos, lição 114. Finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entregavelmente misericordiosos e afáveis. P. Que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, pode não haver qualquer dúvida. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que os circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudaste, conquistando títulos de que por enquanto muita gente não dispõe. Ouviste a ciência e alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas, a quantos não senhoreavam oportunidades iguais às suas. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Sofreste aprendendo lições que por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Trabalhaste e adquiriste habilitações que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. De certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes, através da compreensão e do auxílio mútuo. O apóstolo não nos diz, sede todos da mesma altura, mas sim, sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o Evangelho, venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim nos exorta a que sejamos irmãos. Então eu convido os irmãos que possamos elevar os nossos pensamentos, que possamos, nesse momento, sentir os bálsamos dessas entidades amigas que se encontram aqui. O nosso coração se enche de gratidão por estarmos recebendo a todos nessa manhã de estudo. Pedimos então que nesse momento, num só pensamento, possamos estar envolvidos com essas entidades queridas. Que o nosso encontro seja de muita paz, de muita harmonia, e que possamos tirar ensinamentos grandiosos. E o principal de tudo, que possamos sempre colocar nas nossas vidas, na nossa caminhada, os nossos irmãos, companheiros. Muito obrigado, Pai amado, e que possamos todos nós ter um belo dia. Então, amigos, bom dia a todos, então, sejam todos bem-vindos. Hoje, então, é a segunda parte do seminário 1, ou seja, vai ter o seminário 2, então, essa é a segunda parte que finaliza. Então, ontem foi a ciência espírita, alguns que não puderam estar ontem, outros estavam, e a ideia era a continuidade do assunto, então, ontem foi o embasamento, para poder chegar nessa parte, que é a parte científica, que é as dúvidas que os jovens levantaram, ou seja, a gente fez um mapeamento, e essas eram as curiosidades deles, então a gente precisava nos qualificar numa visão espírita, ou seja, num estudo, um aprofundamento, para poder responder as dúvidas dos jovens, que a gente vai ver de tarde no nosso módulo 1, e a tarde juvenil, para depois adentrar na parte evidentemente de moral do tema. Então esse é um módulo, vamos dizer, que nos capacita para responder às dúvidas, às curiosidades, aquelas questões que eles levantaram. Então, sejam bem-vindos hoje. Olá, bom dia a todos, jovens, todos jovens. Pois é, vocês estão me deixando mal acostumado, né? Tratamento VIP, assim, total para espíritos mais ou menos para baixo, assim, ó, é perigoso, viu? A gente vicia. Então, a receptividade, a hospitalidade de vocês, o carinho, a calorosidade, tudo muito
muito convidativo, muito fraternais, e a gente agradece muito a possibilidade de estar com vocês por aqui, de estarmos juntos. Então, como o Ederson já falou, hoje nós vamos fazer continuar uma abordagem científica desses temas. E como nós vimos ontem, Kardec nos coloca como o principal da doutrina, a verdadeira doutrina espírita, não o experimento em si, como nós vimos, que aquilo lá é importante, mostrou a sobrevivência da alma após a morte, da consciência após a morte, o experimento espírita, mas Kardec, que hoje completa 150 anos do seu desencarne, um dia especial, eu acho que ele estaria contente a gente abordar esse assunto, certamente, né? Embora o interlocutor aqui não esteja nem minimamente à altura, mas a gente se esforça, né? Roseli, vamos fazer a nossa parte aqui, né? Então, ele nos disse que o mais importante da doutrina são os pressupostos, são aquilo que os amigos espirituais nos ditaram, nos deixaram, para uma avaliação raciocinada, que ali é a fé raciocinada. Então, você analisar o pós-experimento de uma forma raciocinada. Então, são pressupostos na área filosófica, na área ética, religiosa, teologia, nós vamos falar em origem do universo, em Deus, Criador, mas também pressupostos científicos. E é o que nós vamos ver, essa parte hoje da parte científica. É uma parte importante, sim, da doutrina, muitas vezes esquecida, então volto a parabenizá-los pela oportunidade de nós abordarmos esse assunto e mostrarmos mais uma vez que quem corre atrás dos pressupostos espíritas é a ciência. Vocês vão ver isso hoje. O espiritismo está lá na frente, com seus pressupostos. Tá? E o progresso a ser feito aqui é da ciência, para chegar onde já foi citado aqui. O trabalho é equiparar a semântica, a forma de escrever as coisas, porque nós vamos ver dados aqui de 1860, então a maneira de escrever as coisas é diferente de hoje. Então, se você para fazer uma análise, uma equiparação, que é o que nós vamos fazer, vocês vão ver que realmente a ciência ainda luta para chegar nos pressupostos científicos que nos foram passados pelos amigos espirituais, né? Muito bem, então, o tema hoje é bem abrangente, nós vamos dividir em duas partes, nós combinamos com a Caroline e com o Anderson de fazermos o seguinte, nós vamos aí 1 minuto, 1h10, 1h15 no máximo, uma paradinha e voltamos para não ficar cansativo, tá bom? Então nós vamos falar sobre o universo, sobre tempo, sobre espaço e matéria, uma visão dentro do espiritismo. Eu sei que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Astronomia, está fazendo o mesmo tema, né? Dos quarks aos quásares lá, agora, por esses dias aí. Então, para quem estiver achando que está lá na Federal lá, não, você está na visão espírita, tá certo? Mas pode ficar aqui conosco, seja bem-vindo, tá certo? Então vamos responder hoje, ou tentar utilizarmos dos conhecimentos que nos foram passados dentro da doutrina, algumas perguntas. Por exemplo, como foi criado o nosso universo? Existem outros universos? Como assim? Outros universos? Um já não basta? Vamos ver. Quem somos nós, né? Criador que sabe. O que é o tempo e o espaço? Existia algo antes do Big Bang? E a matéria? O que são a matéria e a energia escura? Foram algumas questões que o Edson me passou e outras assim também que a gente vai tentar, um levantamento feito, as dúvidas, e a gente vai tentar mostrar esse material para vocês à luz da doutrina espírita, nesse dia, como já ficou colocado, tão especial, né, para a doutrina. Muito bem. Deixa eu ver. Ah, sim. Deixa eu ver se eu faço aqui uma coisa aqui. É esse aqui que vai ali, né? Pronto? Deixa eu voltar aqui então, Anderson. Perfeito. Bom, a religião, a filosofia e a ciência são as ferramentas que criamos e que nos ajudam nessa busca, na busca daquelas respostas, né?
não tem na realidade, como nós vimos ontem, uma maneira de você responder as mesmas perguntas. Você tem pela intuição, você tem vias criadas para que a gente responda aquelas perguntas. Agora, a validação, como nós vimos, da ciência, ele é super importante, porque ele ocorre pelo método experimental, né? E como nós vimos, a ciência é a última de nossas aquisições na busca da verdade. Verdades relativas. Nós conversamos isso também. Né? Nós vamos descobrindo, aprofundando o nosso conhecimento no mundo natural que nos cerca, certo? E vamos, essas verdades vão caminhando. Ela descortina, então, novos horizontes que se estendem além dos dogmas e evidências da razão. Viram por que foi importante a gente conversar ontem? Então, a maneira, o processo indutivo, ele não é uma opinião pessoal, né? Eu posso replicar um experimento, posso refazê-lo, refutar ideias, refutar hipóteses ou confirmá-las. Então, dentro do meio científico, como é que os cientistas fazem? Eles vivem o tempo todo tentando refutar hipóteses. Quando você confirma uma hipótese ao invés de refutá-la, você dá força àquela hipótese. Ok? Tá? Então, não significa que ela é verdadeira. Né? Todos os patos são brancos, né? Todos os cisnes são brancos. Você vai procurar um cisne preto, não acha? Pode achar, isso não significa que seja uma verdade absoluta. Mas o papel da ciência, dentro do seu cepticismo, como nós vimos ontem, é de refutabilidade, ou seja, eu refutar aquela hipótese. Né? Por isso que é diferente. Numa crença religiosa, por exemplo, é uma verdade inquestionável. Ela é uma verdade autoritária, de cima para baixo. Uma autoridade espiritual que recebe aquela crença, aquela verdade, passa para os demais, né, sem um questionamento. Já na ciência é o contrário. Por isso que o Kardec falou, qual a importância da ciência? Porque a ciência, ela progride. E o espiritismo, como nós vimos, ele não é estanque, não é parado. Ele vai progredindo exatamente como a ciência progride. É uma ciência, uma disciplina científica que progride. Eu li que num livro diz que em Marte tem vida, por exemplo. Certo? Mas não tem lá. Quem disse que não tinha? Por exemplo, né? Que tipo de vida que nós estamos falando? Espiritual, material? Então observem que Kardec cita essa característica do espiritismo, como nós vimos ontem, de crescimento. Se uma ideia não está correta, pelos fatos, como nós vimos, se os fatos realmente não a validam como verdadeira, verdade vinculada ao fato, lembram? Então, ok, sigamos com os novos fatos. Então ela é uma disciplina também progressiva. Por exemplo, no momento, nós vivemos dentro da medicina, que é a minha área, a realidade do mecanicismo, do reducionismo, de Claude Bernard. Somos efeitos de ligações físico-químicas e o resultado disso, inclusive nossa consciência. Agora, quem disse que o vitalismo está errado? Quem disse que o vitalismo que Claude Bernard combateu tanto no século XIX está errado? Vocês percebem? Então, por simplesmente acharmos coisas verdadeiras hoje, não significa que elas realmente o sejam daqui 100 anos ou 200. Por isso que o codificador colocou essa situação da necessidade dessa disciplina seguir avançando, e avançando junto com a ciência. E ele, inclusive, cita, se ela não for, a ciência vai. Ele cita exatamente assim. Muito bem. Um dos pais da mecânica quântica, Max Planck, meados da década de 60 do século XIX, ele estava em dúvida se ele ia ser um músico ou um físico. Era muito comum os físicos naquela época se associarem com a música, é muito comum. E ele vai fazer a pergunta, então, para um dos seus mestres em matemática, em física. Ele falou, o mestre dele falou, se eu fosse você, eu ia para a música, porque tudo que tinha que ser descoberto já foi. 1867, 68, se eu não me engano. Na década de 70, mas foi por aí. Você imagina o quanto aconteceu de lá para cá? Para a ciência daquela época arrogante, né? Porque
A palavra é essa, porque já sabemos tudo. Só havia conhecimentos conhecidos. Ou seja, só haviam verdades justificadas, conhecimentos, como nós vimos ontem nesse sentido, conhecidos. Não tinha mais nada a ser descoberto. A evolução veio ocorrendo, né? As coisas vieram, as descobertas vieram acontecendo. E o que nós observamos hoje? Que a ciência tem uma postura muito mais humilde. Então, a ciência diz que há realmente conhecimentos conhecidos, né? Gravidade, por exemplo, a coisa que nós conhecemos hoje. São coisas que sabemos que sabemos. Só a gravidade. Agora, nós também sabemos que existem desconhecidos conhecidos. Nossa, complicou um pouco, como assim? Ou seja, coisas que sabemos que não sabemos. Energia escura e matéria escura são desconhecidos conhecidos. Estão lá, nós sabemos que estão lá, mas nós não sabemos o que é. Certo? Mas também há desconhecidos desconhecidos. Meu Deus! O que é um desconhecido desconhecido? São coisas que não sabemos, que não sabemos. Ou seja, nós não sabemos que estão lá, e se soubéssemos que estão lá, nós não saberíamos o que é. Entendeu? Então hoje, Donald Russell de Princeton passou essa visão. Então hoje a ciência é mais humilde, porque as descobertas vieram. Então hoje nós temos um monte de coisa que nós já identificamos com os nossos instrumentos, estão lá, mas nós não sabemos o que é ainda, e estamos tentando adaptar essas coisas ao paradigma materialista. É isso que a ciência faz, que é o paradigma vigente da ciência que nós vivemos. Matéria escura, energia escura. Então eles tentam adaptar isso e tentam achar isso dentro do paradigma materialista. A matéria, como eu comentei ontem, vai se rarefazendo para a ciência. Se você olhar sua unha aqui do seu polegar, 1 bilhão de neutrinos passa por segundo aqui, ó. Ciência sabe disso, tem detector. Você vê 1 bilhão de neutrinos passar pela sua unha por segundo? Todo mundo olhando para a unha. Não vejo, eu também não. Mas está aí, a ciência já sabe disso. Olha o ponto que chegou, né? Então, a verdade, a científica, ela é provisória. A tarefa do processo científico é ser uma eterna busca por melhores e mais adequadas representações da natureza, sem jamais ser capaz de esgotá-la. Essa é uma certeza hoje. Se você conversar e tiver um cientista aqui, vai falar, é isso mesmo. Não está nada fora aí. Certo? Ele vai ficar até em dúvida se está num seminário espírita mesmo, porque isso seria falado em ciência mesmo, porque é a grande realidade hoje, né? E no Livro dos Espíritos, a questão 17, essa resposta já era dada. Kardec perguntou: penetrará o homem um dia o ministério das coisas que lhe estão ocultas? Nós já sabemos como essa pergunta foi feita, certo? O método, lembram? Essa pergunta vai multicentricamente, várias respostas. Kardec, usando sua razão, seu discernimento, a lógica, separa algumas delas e leva para a reunião privada, que ali é feita a filtragem, juntamente com os amigos espirituais, para a escolha da melhor resposta. E a melhor resposta para essa questão, respostas semelhantes, fundos bem semelhantes, apresentando uma ideia bem semelhante, foi essa. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que o homem do século XIX tinha faculdades que ele não possuía. Eu acho isso super interessante. Que faculdades são essas? Ou que faculdade é essa? Porque ele está dizendo que não é uma coisa que está fora, percebe? É uma coisa que está dentro. Será que é o recurso mediúnico, por exemplo?
a intuição? Pode ser, maior desenvolvimento mediúnico pela intuição. E eu acho que sim, porque nós vamos ver e vamos usar muito para esses assuntos que nós vamos abordar, a resposta do universo, espaço e tempo, uma psicografia feita em 1866, na Sociedade Espírita de Paris, cujo médium foi Camille Flammarion, um dos maiores astrônomos da época, e cujo o espírito é nada mais, nada menos que Galilei, só. Então vamos ver se realmente esta nova faculdade poderia ser esse recurso mediúnico mais avançado, mais depurado. Talvez sim. Então, como já adiantado para vocês, nós vamos trabalhar muito hoje com o capítulo número 6, Uranografia Geral, da Gênese. Nós fizemos uma abordagem desse capítulo ali nesse livro, depois recomendo vocês darem uma olhada. Tem muita coisa bacana nesse livro, é espetacular, eu acho, assim, a abordagem feita, os tópicos abordados. E a ciência, ela inicia-se, assim, uma data que nós temos de demarcação da ciência, a publicação dessa obra, o Galileu Galilei. Discurso e demonstração matemática para duas novas ciências, uma publicação fininha, de 1638. Ali se encerra a física aristotélica, de 300 anos antes de Cristo. Veja bem do que nós estamos falando. 19 séculos. E inicia-se a ciência moderna. Ciência como ciência, pesquisa. Porque Galileu Galilei, ele foi o cientista precursor que desenvolveu o método experimental que nós vimos, né, dos experimentos do processo indutivo. Então, Kardec vai nos dizer que ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada qual, o seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. Observe a posição de Kardec sobre a ciência novamente, ele reforçando esse papel da ciência e do experimento que nós vimos no Anteespírita, exatamente a importância disso para nós termos os pressupostos doutrinários em todas as áreas. Então, esse capítulo da uranografia, ele é um capítulo interessante porque ele não é só sobre a cosmologia, que é a origem e a evolução do universo. Ele vai abordar também a astronomia, que é o estudo das estrelas e dos planetas, a astrofísica também, que é a constituição física dos elementos celestes. Então, é uma abordagem muito interessante, porque ela é feita de uma forma científica, com a linguagem da época, e ele tentando repassar algumas coisas que para a época seriam assim, super ficção, mas com a linguagem poética, leve. Então é interessante, eu acho que todo mundo que já leu esse capítulo, assim, é um capítulo que todo mundo fala para mim, Arismar, eu li, mas sabe assim, e vi, mas não vi, entendeu? Assim, eles falam assim que li, mas parece que não sei. Mas é poético e a gente vai tentar traduzir isso para vocês de uma forma mais simples, tentar entender esse capítulo, um pouco dele, a profundidade que é. E Galileu começa dando aqui uma lição de humildade no capítulo, dizendo assim, ó: há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. Eu fico com as hipóteses de Galileu, viu, do que qualquer outra aí, porque olha só o que Galileu está colocando. Eu, que apenas sou, como vós, um ser relativamente ignorante em face da ciência real, malgrado a aparente superioridade que, com relação aos meus irmãos da Terra, me advém da possibilidade de estudar problemas naturais que lhes são interditos na posição que eles se encontram como habitantes da Terra, trago
por único objetivo dar-vos uma noção geral das leis universais. Então, observem, o livro A Gênese foi todo escrito por Kardec, mas a Gênese é o endosso que Kardec dá à ciência. E quem que ele convida para escrever o único capítulo que não é dele? Convida porque espiritualmente aceitou esse convite. Nada mais, nada menos que o pai da ciência. Vocês percebem o que é o livro A Gênese? O pai da ciência vem humildemente aceitar o convite. Olha que belo. Coisa linda, não é? E ele diz, olha, não é porque eu estou aqui, vocês estão aqui, por estar nessa posição mais alta, privilegiada, que eu sou melhor que vocês, não. A ciência é a ciência. E ele tem essa postura cética de dizer, desconfie do que eu estou a dizer, porque é uma visão minha, daqui de cima. Então, dar-lhes uma noção geral das leis universais. Por quê? Galileu, na sua posição, com essa vantagem que ele tem de estar no plano espiritual, ele sabe que as verdades são relativas. Ele sabe que a verdade, ela vai se aprofundando. Modelo cosmológico padrão, uma das características desse modelo é a homogeneidade. Se você olhar a foto aqui e traçar aqui 3 retângulos aqui dessa foto, você misturá-las, depois você vai ter muita dificuldade de ir por lá atrás, número 1, 2, 3, você vai ter dificuldade de separar qual que é a 1, a 2 e a 3. Entendeu o que eu vou fazer? Cortar aqui, 3 retângulos. Um aqui embaixo, outro no meio e outro lá em cima. Eu falo para você, numere atrás os 3 retângulos. Agora me acha 1, 2 e o 3. Você vai ter dificuldade, porque em larga escala, o universo é muito, muito homogêneo. Mas, se você destaca um ponto desta homogeneidade, você vai ter uma miríade aqui de diferenças. Impressionante isso. Então, uma das coisas, por exemplo, que está escrita lá, é o modelo cosmológico padrão, essa característica de homogeneidade, que só veio a existir 50 anos depois dessa afirmação, porque isso aqui foi escrito em 1866, psicografado em 1866, e esse modelo veio no século subsequente já, com a teoria geral da relatividade de Einstein de 1917. Então, 51 anos, né? Olha só como ele colocou esse mesmo princípio do modelo cosmológico padrão. Ele vai dizer assim, ó: a natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Um só é a divisa do brasão do universo: unidade, variedade. Unidade, variedade. Remontando à escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação. Remontando-se à escala maior, grandiosa dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação. Ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim das estrelas, de estrelas. Nossa, isso estava escrito lá e eu não vi, não é assim que a gente pensa? Mas está lá. Ele já está dizendo um dos princípios do modelo cosmológico, que é a homogeneidade. E está lá, está escrito na forma poética, linda. Forma científica é essa, né? O universo em grandes escalas, se eu pego assim grandes blocos de 100 milhões de anos-luz quadrados, assim, é bem homogêneo. Porém, se analisarmos detalhadamente pontinhos pequenos dessa homogeneidade, nós vamos ver uma infinita heterogeneidade. Essa é a minha maneira científica de dizer, nada poética. Galileu Galilei consegue fazer poesia com isso. Não uma poesia direta, concreta, mas essa
essa beleza, né? Essa beleza, essa sutileza no falar, no colocar as coisas, com a outra linguagem. Né? Observem que é uma linguagem diferenciada, para exatamente relatar o mesmo princípio. Então nós vamos encontrar muito isso no capítulo, por isso que é um capítulo que a gente tem que ler com calma, e se tiver o conhecimento da física, da cosmologia, quanto mais o conhecimento, melhor, mais fácil, né, da gente entendê-lo. Então, na época da mensagem, da carta, da oronografia, o ano era 1868, na realidade, foi publicada a Gênesis em 1868, mas eram 2 anos antes, 1866. O universo era imutável, tá? Estático, do tamanho da Via Láctea, tamanho dele, e havia uma discussão. Alguns achavam que o universo era eterno, e outros achavam que tinha alguns milhões de anos apenas. Então, quando a Gênesis foi publicada, é esse o padrão da ciência daquele momento, tá? A ciência via dessa forma. Hoje, como é que nós vemos o universo em 2019? Dinâmico, está uma expansão acelerada, eles estão tentando medir com mais exatidão o quanto é acelerado o universo. A Via Láctea, o universo que era do tamanho da Via Láctea, agora nós temos centenas de bilhões de Via Lácteas do tamanho. E o universo, hoje nós sabemos que ele não é eterno, ele tem 13,7 bilhões de anos de sua criação. Tem um momento da criação, que é o que nós chamamos de Big Bang. Agora a pergunta que eu faço para vocês é, nós vamos analisar da agora para frente as características apresentadas por Galileu Galilei. Você acha que ele vai estar aqui com a sua época ou aqui? Não é interessante nós fazermos essa análise? E ver quem está atrasado em relação a quem, ainda hoje? Vamos lá, é um desafio tanto, não é? Sigamos. Big Bang. Hoje nós sabemos que tudo que existe de matéria, estava aglomerado numa coisa assim, da metade da cabeça de um alfinete, assim, uma coisa muito pequenininha, uma alta temperatura, que a gente chama de singularidade, alta pressão, temperatura, e de uma explosão que não houve, mas de uma expansão disso, surge o nosso universo, grandioso, com seus trilhões de estrelas, bilhões de galáxias. Nosso universo, foi criado. Naquela época, em 1868, eles achavam que havia uma discussão já. Você tinha sido criado há alguns milhões de anos. Mas a maioria achava, não, ele é eterno, ele sempre existiu. O que Galileu vai nos apontar? Para que lado ele vai? Olha só. O mundo no nascedouro não se apresentou assente na sua virilidade e na plenitude da sua vida. Não. O poder criador nunca se contradiz e com todas as coisas o universo nasceu criança. Interessante, não é? Então, ele está dizendo-nos aqui que houve, sim, um começo, contradizendo a ciência, a maioria da ciência da época. Já começou dizendo, ok, esse universo aqui foi criado, teve um início, teve uma fase infantil até vir até a sua virilidade. Então ele já começa contradizendo a situação, a normativa acadêmica, da ciência acadêmica da época. Vocês querem ver uma outra questão importante? Isso aqui, eu vou apagar um pouquinho a luz aqui para vocês verem melhor essa imagem, tá bom? Depois eu volto a ligá-la. Só para melhorar um pouquinho. Vocês já ouviram falar em multiverso? Bom, esse universo que nós habitamos é imenso, não é? É absolutamente, sei lá, inconcebível o tamanho disso. E agora pensar em trilhões de universos. Não é uma coisa assim, grandiosa? Você já imaginou um ser humano aparecer na academia de 1868 e falar, esse universo aqui é muito maior que a Via Láctea, que vocês estão achando que é só o tamanho da Via Láctea, e tem trilhões deles.
O rapaz ia olhar assim, a interna aí, né, vamos tá meio avariado, tá meio... Né? O que a uranografia vai nos dizer? Para que lado ela vai? Hoje, a teoria do multiverso, ela existe na física. A teoria matematizada, ou seja, é uma teoria. Não temos como comprovar ainda isso. Mas existe substância, existe uma base matemática para o multiverso, né? Nós sabemos que durante o Big Bang houve uma aceleração imensa, um período que a gente chama de inflacionário, não tem nada a ver com nossa inflação aqui no nosso Brasil, mas inflacionário, de um crescimento espontâneo absurdo de aceleração, tá? Que permitiu diferenças na temperatura sutis, uma igualdade na temperatura, mas algumas diferenças, com regiões tendo mais aglomerados e acumulando substâncias e fazendo os planetas, as estrelas iniciais, né? E daí as explosões dessas estrelas, e formações de nuvens gasosas e posteriormente a formação de planetas lá na frente. Então, olha o que Galileu vai falar sobre a criação de Deus. Deus criou desde toda a eternidade e não poderia ser de outro modo. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que a eternidade está antes como depois de nós. Que o espaço é o teatro de uma sucessão e de uma simultaneidade inimaginável de criações. Então, observem. O que está sendo dito aqui para nós? Existe um universo nessa colocação ou existem vários aqui? Deus criou de toda a eternidade. Bom, criou o quê? O universo. Se o nosso universo nasceu criança, olha o raciocínio, nós vimos no universo, ele não disse aqui que nasceu criança? Que ele teve um começo? Mas no slide subsequente aqui que eu estou mostrando, ele diz que Deus nunca parou de criar. Se o nosso universo foi criado num instante lá no passado, ele nunca parou de criar, ele nunca parou de criar o quê? Universo. Percebe a sutileza aqui? Agora, se ele chegasse e falasse, não, existem milhões de trilhões de universos, aí seria a ficção da ficção. Nós recebemos André Luiz em 1940 e já achamos que o cajado de luz do Clarencio, que é um laser que ele está usando, é a ficção ainda hoje, e muita gente não acredita na obra de André Luiz. Imagina, nessa época, dizer, não, existem milhões de universos, bilhões de bilhões. Então, olha o raciocínio, vamos lá de novo. Não entendi. Calma, é meio confuso um pouquinho, mas a gente vai devagar. Voltemos. O mundo foi criado, ele não nasceu pronto. Esse o universo nosso, aqui é o sentido de mundo que eu estou dando. Ele foi criado, ele está dizendo isso aqui. Certo? Então ele teve um início. Aí lá na frente, ele vai nos dizer, Deus nunca parou de criar. Ué, se ele criou um e nunca parou de criar, ele vai criar outro. Por toda a eternidade. O que ele quer com tanto universo? Eu não sei. Ele que é o dono. Mas entendem isso? Para onde está apontando aqui, a grandiosidade disso. Não é absurdo isso? A nossa cabecinha, vai lá. Já conhece aquela história do Chico, que queria conhecer o universo, o Emmanuel fez um desdobramento dele, vocês conhecem essa historinha? O Chico uma vez falou assim, aquela humildade dele, né? Mano, eu queria assim, eu vejo os espíritos escreverem o universo, eu gostaria tanto de conhecer isso. Falou, deite aí, deitou. E aí ele começou a levar o Chico em alta velocidade, saindo da Terra, passando pelo sistema solar, indo depois para sistemas maiores, galáxias, outras galáxias, e o Chico foi ficando tonto com aquilo e falou para o Emmanuel, pelo amor de Deus, deixa eu voltar que eu quero tomar um cafezinho, para se sentir pequeno na nossa, sabe? Cara, trilhões de universos, é isso que nós já estávamos previsto lá antes dessa teoria aparecer, na metade do segundo século, do século 20, já para o final. Então a ciência já
o pressuposto científico espírita aqui já antecipando em 100 anos, mais de 100 anos, coisas que a ciência só vem abordar agora, há 30, 40 anos, no máximo. Sigamos. E o tempo? O tempo é real? Quando eu apresento isso, lá apresentei na FEGS no ano passado, o pessoal, as meninas torciam para não ser real. Eu falei, eu não estou envelhecendo, eu também não. Não é real ou é real? Agora imaginemos o seguinte, vamos pegar esse universo aqui, vamos voltar, esquecer os outros trilhões de universos, bilhões de universos, vamos voltar para o nosso. Vamos tirar tudo que existe, todos os planetas, todas as galáxias dele. O tempo continua existindo? Tirar tudo, deixar nada. Nossa, que exercício estranho, não é? Assim, nunca fiz isso, nunca parei para pensar. Muitos da ciência vão dizer que o tempo é real, ele continuaria a existir. Mas é uma discussão científica hoje ainda, filosófica, científica. Galileu se expressou sobre isso. Vamos ver como é que ele fez. Ele vai dizer o seguinte: o tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. O tempo é uma gota d'água que cai de uma nuvem no mar e cuja queda é medida. Então, o que ele está expressando aqui é que o tempo só existe em decorrência de coisas que existem e a sucessão dessas coisas, entenderam? Ele vai completar aqui, ó. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Se não tem coisas transitórias, não tem tempo. Está escrito lá. Tá. Ele está respondendo. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Olha aqui a afirmação. Então, essa seta como nós temos do passado, presente, futuro, o que Galileu está nos dizendo aqui na uranografia? Que ela é uma ilusão. Ela não existe. Só existe porque existe o transitório. E o que ele está dizendo-nos é que existe o que? A eternidade. Então ele está nos forçando a um exercício mental grandioso de compreensão do tempo, essa seta que aponta numa única direção, esse vetor, para uma coisa que realmente não tem começo, nem meio, nem fim, é a eternidade. O ser temporal, que nós somos com o nosso cérebro, com a nossa capacidade limitada, por ser atemporal. Vocês viram que a ciência, vocês receberam no WhatsApp aí, 2 semanas atrás, o que a ciência fez no mundo quântico? Inverteu o tempo, vocês viram isso? Alguém recebeu aqui? Um experimento realizado em laboratório, conseguiram inverter o tempo. E hoje é tudo fácil, né? Você pega o Google aí, inverteram o tempo. Mundo quântico, inverteram o tempo, vocês vão achar. Então observe, novamente, o que está colocado lá do pressuposto científico, a ciência achou essa semana, 2 semanas atrás, por exemplo, no mundo quântico. Já está lá na uranografia. Sigamos na nossa análise. Ele vai nos dizer agora. E aí, ele usa um recurso de linguagem no capítulo que eu acho muito bacana. Ele usa a hipérbole. Mas eu diria que é uma hipérbole hiperbólica. Porque, coitado, o Galileu ele vai usar dos recursos da época para tentar nos convencer das coisas. E a figura de linguagem que ele vai usar é a hipérbole. Mas assim, uma hipérbole imensa mesmo, sabe? Coisas assim, bem exageradas. Então ele vai dizer assim, ó, poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre, e juntando a esse número, indefinível de séculos, uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, o inconcebível amontoado de séculos que nos passaria sobre a cabeça seria como se não existisse. Diante de nós estaria sempre toda a eternidade. Tá? Então ele está dizendo que o tempo só existe em decorrência do transitório, é uma medida mesmo.
da ocorrência, da vivência dentro desse transitório. O que existe, e ele está nos dizendo abertamente, é que existe a eternidade. Mas para nós, espíritos encarnados vivendo o transitório, é muito difícil de imaginar e conceber isso. Como é que você vai passar essa ideia? Né? Com o linguajar da época, com os conhecimentos científicos da época. Você imagina alguém assumir a tribuna de uma academia científica da época e falar, olha, o tempo não existe, ele é uma ilusão, por exemplo, só existe em decorrência da medida que fazemos das mudanças do transitório, do vir a ser, lá dos gregos, de Aristóteles, Parmênides. Lembra? Heráclito. Você nunca é o mesmo. O rio também que você banha também não. Você entra nele e já não é mais o mesmo. Aí Parmênides vem dizer, não, isso é uma ilusão, tudo é a mesma coisa. Lá, com os gregos, e a discussão permanece hoje na ciência. Só que as coisas vão avançando, essas verdades vão aumentando, as verdades relativas vão mostrando cada vez, deixando para trás outras verdades relativas. Vocês já passaram pela experiência de estar no meio, eu não sei como é que vocês chamam aqui, lá no centro-oeste nós chamamos de roça, assim, no mato, e acabar a luz, não ter nada, só ter aquele céuzão lá. É uma experiência única, não é? É muito belo, porque a gente na cidade grande, nós perdemos essa oportunidade. E é interessante, quando você começa a olhar o céu, primeiro sentimento, assim, se você cultivar isso, primeiro, quem faz astronomia sabe disso, primeiro sentimento é de estar pequeno, de humildade, de pequenez mesmo. Você se sente, cara, você se sente um cisco mesmo, como o Chico falava, né? Sou o Cisco Xavier, né? Aquela coisa, você se sente realmente pequeno. Mas, se você continuar olhando, exercitando, esse exercício que nós perdemos na cidade grande, nós não olhamos mais a natureza, nós não olhamos mais o céu, você começa a ter um outro sentimento, o sentimento de importância. Eu sou importante nesse processo. Então, é um sentimento interessante, você se sente ao mesmo tempo pequeno e muito importante. Eu tenho a importância de estar tendo o privilégio, de ter o privilégio de ter o contato com isso tudo, de analisar isso tudo, de conceber um Criador, e você começa a se sentir importante. Quando Eurípides Barçanufo montaram a escola, ele montou a escola em Sacramento, em Minas, ele recebeu uma recomendação do plano espiritual, que dizem que partiu de Maria, que ele desse aula de astronomia em sua escola. Porque a astronomia, como qualquer observação da natureza, nos leva à humildade, que é a porta de todas as virtudes, como diz Emmanuel, em Pensamento e Vida. A humildade de você se sentir pequeno e importante ao mesmo tempo, que são coisas diferentes, parecem ambivalentes, mas é uma sensação, uau, eu sou filho do Criador. Como eu gosto de brincar, a faixa lá do caminhão, né? Sou filho do dono, ninguém pode comigo, estou poderoso. O dono aqui é meu pai. É essa sensação de ser acolhido pelo Pai. E nesse processo, dessa imensidão, nós vamos abordar o espaço. Como é que é abordado o espaço? Como nós vimos, o espaço para a ciência da época, em 1868, era o tamanho da Via Láctea, é o que existia. A ciência hoje sabe que o espaço é infinito, isso já foi provado. Que lado que Galileu estava? Vocês já estão espertos, então? Vocês vão ficar com a ciência de 1868? Galileu vai ficar lá? Eu acho que não. Vamos ver o que ele fala. Ele vai nos dizer o seguinte, ora, para figurarmos quanto nulo permitam as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica,
Ou seja, não era um termo ainda muito utilizado, velocidade da luz. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade da luz, do relâmpago, nem um passo, igualmente teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirigirmos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível, de onde saímos e aqui chamamos Terra. Eis aí o que é o espaço. Vocês entenderam o que é o espaço para Galileu? É do tamanho da Via Láctea da época. Mas está escrito aqui outra característica do modelo cosmológico padrão que ele escreveu aqui. Vocês querem ver como está? Eu vou mostrar para vocês. Outra característica do modelo cosmológico padrão, do começo do século XX, nos diz que o universo é isotrópico. Vocês sabem o que é isso? Não há observador privilegiado no universo. De qualquer lugar que você olhar, você está desprivilegiado, ou seja, é a mesma coisa. E ele diz exatamente isso no texto aqui, ó, nessa segunda parte. Qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde encaminhemos, então esse qualquer, para lá, para cá, para onde você quer ir? Para cima, para baixo? Não interessa, você vai estar infinitamente no infinito. Não há ponto privilegiado onde você está. Está perdidão. Isso é o isotropismo, tá? Porque está sendo gravado, né? Muita gente, astrônomos que estudam aqui, sabem do que eu estou falando e vão ver, realmente está dizendo exatamente isso. Então observe que a gente vai aprofundando, a gente vai estudando um pouquinho, eu não sou astrônomo, mas a gente vai estudando, você vai ver, nossa, está escrito lá, está dando modelo padrão, cosmológico padrão. Está escrito lá. Só que 60 anos antes. Então, olha só, esse é uma foto do Hubble, mostrando, cada pontinha aí é uma galáxia. Qualquer pontinho maior ou menor que você achar aí, não é uma estrela, é uma galáxia, tá bom? Seus bilhões de sóis, trilhões e bilhões de planetas. Do universo, dos trilhões de universos que entendem, aí vocês já entenderam, certo? Eu vou tomar uma água aqui, tá bom? Não é? Então a coisa é maior que a gente está imaginando, certo? Então, agora, naquela época achavam que o que existia era do tamanho da Via Láctea. E o que Galileu achava? Bom, agora você já tem, não vou ficar perguntando de novo, eu vou pro Galileu sempre. Se eu fosse vocês, fazia o mesmo. Olha a forma poética que ele vai descrever isso. A Via Láctea é uma campina semeada de flores solares e planetárias. Nossa, é lindo isso, não é? Que brilham em todas a sua enorme extensão. Não representa mais do que um ponto insensível e inapreciável, vista de longe. Porquanto ela não é mais do que uma nebulosa estelar entre os milhões que existem no espaço. Vou explicar isso para vocês, o que ele está dizendo. Até o ano de 1929 não se conheciam outras galáxias, sabia? Foi o Hubble, por isso esse americano, que descobriu as galáxias. Como é que ele fez? Os telescópios da época já sabiam que tinham outros elementos no espaço que eles chamavam tudo de nebulosa. Eles chamavam tudo de nebulosa. E eles achavam que estava tudo dentro da Via Láctea. E existe um tipo de estrela, a cefeída, que ela tem um padrão de repetição de luminosidade e intensidade que varia, e ela é bem regular. As cefeídas, os cefeídas. Então, quando você tem alguma coisa no universo que brilha regularmente, que brilha com uma intensidade que oscila regularmente, você consegue medir a distância dessa coisa até nós. E o que acontece?
o Hubble viu que a distância de uma dessas estrelas era muito maior, mas muito, muito fora dos 100 mil anos de luz do tamanho da Via Láctea, das cefeídas que estavam aqui. Então, o que ele comprova? Que isso foi uma discussão calorosa na época. Ele comprova que existiam, na realidade, milhões de galáxias. O que a gente estava chamando de nebulosa lá fora eram galáxias. Isso só foi comprovado cientificamente em 1929, não foi menos de 100 anos, 90 anos. Até então, tudo era Via Láctea. Para Galileu, em 1868, não. É só uma das que existem aí. E aí, a gente volta aqui e fala, realmente, a Via Láctea, e não é uma das maiores, né? É uma pequena. A Andrômeda é bem maior, está aqui do lado, alguma coisa milhões de anos, 2,4 milhões de anos, é muito maior que a Via Láctea. Né? E antes do Big Bang? Será que existia alguma coisa? Hoje a ciência está começando a se perguntar, e o que existia antes do nascimento do universo? Será que na uranografia ele deixou alguma coisa escrita? Mas falar disso lá naquela época, aí era ficção da ficção mesmo, né? Vamos ver o que ele nos coloca nessa passagem aqui, ó. Presta atenção, vamos com calma. Tá bem a mente ainda aí? Tá fácil? Tá indo? Antes que houvessem nascidos os tempos, presta atenção. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno enquanto ela. Vou deixar vocês lerem com calma e pensarem um pouco aí. É um intervalo agorinha, vai vir agora. Leiam isso aí de novo com calma. Vou ler com vocês, tá bom? Vamos juntos aqui? Porque aí uma massa encefálica com mais 80 aqui, a gente... Né? Antes que houvessem nascido os tempos, ou seja, ele já falou que... Onde é que os tempos, no plural, nascem? Ou nascem? No transitório, certo? Então, antes de ter nascido este universo, perfeito? Até aí fomos? Antes de ter nascido os tempos, porque ele não está se referindo a esse universo, não, ele está referindo a vários, por isso que ele está usando o plural. Antes de ter nascido os vários universos que existem, a eternidade, que é o que existe, não o tempo que você está pensando, que é incomensurável, recebeu a palavra divina, ou seja, recebeu o verbo, a ação do Criador, e fecundou o espaço. Opa! A eternidade fecundar o espaço é você formar o quê? O tecido, espaço, tempo. Tá aí. Mas tecido, espaço, tempo só veio com Einstein, 60 anos depois. Vocês tinham visto isso aí? Não é bizarro assim? É eterno enquanto ele, eterno enquanto ela, a eternidade. Então ele está querendo dizer aqui que o espaço-tempo é intrínseco. Fecundar é estar dentro. É intrínseco e eterno enquanto a eternidade. O que existia antes do Big Bang? Que está nos dizendo? O espaço-tempo. Vocês sabem o que é o espaço-tempo? É uma unidade só. Einstein provou que essas dimensões que nós temos, 3 dimensões, e o tempo, elas são na realidade, próximo da velocidade da luz, muito diferentes do que nós observamos. Como assim? Eu cito no livro, imagina você vendo uma rosa, um hibisco desse tamanho gigante. É lindo o hibisco gigante, vocês já conhecem? Você tem um hibisco bem grandão assim, ó, e está vendo ele desabrochar. Tá certo? Então você vai vendo lá, ele devagarzinho, ele vai crescendo. Agora vamos supor que você aumente sua velocidade próxima à velocidade da luz. Sabe o que vai acontecer? Você pode mudar o tempo desse hibisco dele florescer e pode mudar o tamanho dele também. Se você aumenta o tempo, você diminui o tamanho do hibisco. Se você diminui o tempo, você aumenta o tamanho do hibisco. Isso dependendo da velocidade próxima da luz, tempo e espaço variam juntos.
Um aumenta, o outro diminui. Um diminui, o outro aumenta. Isso para velocidades bem próximas da velocidade da luz. Mas nós temos uma velocidade baixíssima aqui. Então isso não faz o menor efeito para nós, mas lá nessa velocidade acelerada faz. Que é o espaço, tecido espaço-tempo. Já ouviu falar do tecido espaço-tempo, certo? De Einstein. É isso. Olha aqui, que coisa belíssima. Apresentada já 60 anos antes. Está escrito aí. Podem ler com calma agora que vocês vão ver. Não é? Não é belíssimo isso? E aí o Espiritismo tem que avançar em que aqui? Esse pressuposto aqui. Eu sou de ficar cutucando. E a matéria? E a matéria? O que são a matéria e a energia escura? A ciência é a pergunta do século, né? Desde o século passado, aliás. Estão se perguntando o que é essa parte escura do universo. Ela não é escura na realidade, como vocês sabem, né? Ela não tem manifestação luminosa. Então, por isso que a gente chama de escura, mas tem o efeito gravitacional. E a energia escura, por seu lado, leva ao aceleramento do universo, que está se acelerando e cada vez mais acelerado. Então, aquele universo que nós achávamos que era estático, ele é dinâmico e acelerado. Então, nós vamos usar nessa segunda parte a abordagem, continuar com a uranografia também de Galileu Galilei, mas vamos pegar mais partes específicas de outras obras, Livro dos Espíritos e outras obras. Dentro da Gênesis também, fora do capítulo 6. Então vamos seguir. Essa aqui é uma representação da densidade energética que nós temos no nosso universo. 70% é energia escura, 25% é matéria escura, 4% é gás interestelar, hélio e hidrogênio, principalmente hidrogênio. Você tem a massa das estrelas, 0,8%, neutrinos, 0,17%, e elementos químicos, 0,25%. Certo? Então, esse é um gráfico da ciência moderna, né? A gente conhece isso todo mundo já viu. Agora, o que é curioso é nós pensarmos a respeito desse gráfico assim, olha, considerando aproximadamente a matéria que nós conhecemos, 4% dela é a matéria que nós conhecemos, certo? Só que 99% dessa matéria é o plasma, que é a matéria das estrelas mesmo, daquela matéria efervescente. Então sobra só 1% e 4% para a matéria ordinária que existe. Desse 1% de 4%, 90% é gás interestelar. Então o que sobra para formar a cadeira, as florzinhas, os livrinhos e nosso corpo? Sobra o 0,0004% que existe energeticamente no universo. Então, vem confirmar aquilo que os Espíritos dizem: a matéria é o transitório, o mundo material não é a parte principal do universo. A parte principal do universo é o plano espiritual. Nós estamos aqui na exceção, porque lá na frente nós não vamos precisar reencarnar. E o que nós temos pela frente? Vamos ver se vocês pegaram a coisa. Primeira parte, nós temos pela frente o quê? A eternidade. Então tem palestrante que fala assim, olha, eles falam assim, presta atenção, eu sou imortal, aí eles confundem e falam, nós somos eternos. Opa, nós somos imortais. Não está totalmente errado dizer que nós somos eternos, não, porque pelo que nós vimos hoje, a eternidade existe desde sempre. Os primeiros serão os últimos mesmo, porque qual a diferença que faz nesse processo? Então, a matéria, como nós sabemos hoje, ela é uma parte ínfima do que existe, né? E essa parte ínfima, quando nós vamos analisar, existem para a ciência hoje os elementos básicos que formam, os tijolinhos que formam essa estrutura maior. Essa estrutura maior, ela é formada pelos quarks, né? Você tem os quarks que formam prótons e nêutrons, você tem os leptons, elétrons, neutrinos, tals, e você tem aqui os carreadores de força, porque nós sabemos que na natureza existem 4 forças com 4 elementos, partículas carreadoras. Força eletromagnética, que o carreador é o fóton.
a força nuclear forte, o seu gluon, e você tem os bósons também, Z e W, que são bósons de calibre no outro tipo de força nuclear que existe dentro do átomo. E, recentemente descoberto, o bóson de Higgs, né? 2010, 12, né? Já ficou lá atrás, né? Passou tão rápido, não foi? Então, esses elementos constituem aquele 0,0004% lá. Tem que fazer a conta certinha para a gente ver isso, mas é ínfima essa porção do que existe mensuravelmente para os nossos olhos para formar os planetas, rochas, vegetais, minerais dos planetas, né? Então, a estrutura para isso aqui, que a ciência conhece hoje, é essa, é o que a ciência conhece. Muito bem, vamos dentro desse conceito que existe, que a ciência sabe que existe, vamos abordar esse termo chamado substancialismo. O que é o substancialismo? Doutrina que afirma a existência de uma substância ou realidade autônoma, composta de substâncias, independente de nossa percepção ou conhecimento. Então, uma realidade que tem substâncias, mesmo que a gente não as conheça. Certo? Esse é do dicionário do Japiaçu, o Wilton Japiaçu, e tem esse outro conceito, toda doutrina segundo a qual a noção de substância é indispensável para entender a realidade, ou parte da realidade. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. O espiritismo é substancialista? Não se ficar com medo de responder, não. Por esse conceito aí. Quem acha que é substancialista? Eu não vou levantar para não influenciar ninguém. Só uma pessoa? Tá. E que substância é essa? Vou repetir. Não é conceito espírita aqui, tá? É filosófico. Toda doutrina segundo a qual a noção de substância é indispensável para entender a realidade ou parte da realidade. Vamos em frente aqui, vamos ver se vocês têm alguma resposta aqui para frente. Eu dei a resposta, senhor, toquei aqui, dentro deste conceito, podemos considerar o espiritismo como uma doutrina substancialista, pois nesta, o fluido cósmico universal representa o elemento primário e elementar, cujas modificações constituem as inúmeras variedades dos corpos da natureza. Está correto o que está escrito aqui? Está correto, vocês concordam com o que está escrito? Vamos voltar então. Aí. É substancialista? É substancialista, certo? Não precisa ficar com medo não, porque o que acontece? O espiritismo está dentro da nossa realidade. Se o filósofo dá um conceito, põe dentro de uma caixinha, substancialista é isso, doutrina substancialista é isso, a gente vê, está lá dentro sim dessa caixinha, mas não só dentro dessa, de outras. Então, a doutrina espírita é sim uma doutrina substancialista. Muito bem. Dentro dessa perspectiva, então, aquele quadro que nós mostramos lá atrás, vamos voltar aqui. Esse aqui, né? Esse quadro aqui todo, quem que vai dar origem a esses elementos todos aqui? Energia escura, matéria escura, etc, etc. Quem é que vai dar origem a isso tudo dentro da doutrina espírita? Isso, fluido cósmico universal. E mais o plano espiritual que nós não sabemos o que é. Pode ser matéria escura, eu não sei. Nós não sabemos ainda o que é. Pode fazer essa pergunta para os espíritos? Podem. Vocês podem fazer essa pergunta ao mediúnico que está exercendo a ciência espírita. Ontem foi me perguntado isso. Por que não? Pode. Faz um método legal, multicêntrico. Leva essa pergunta para 100, 10 mil médiuns. Eles respondem e você faz o que Kardec nos ensinou. Por que não? Isso não é proibido. Ciência é replicar. Então, sigamos aqui na nossa análise. Fluido cósmico universal. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhada nas características do fluido cósmico universal dentro da visão espírita, então. Tá bom? O que é que nós vamos fazer agora nesses próximos minutos? Vamos dar essa visão. Bom, é a substância etérea mais ou menos rarefeita que se difunde pelos espaços interplanetários. Então, eu já estou me dizendo aqui que entre um planeta e outro, provavelmente entre uma galáxia e outra também,
você tem lá o quê? Fluido cósmico universal, certo? É uma substância primitiva, onde residem as forças universais. Onde residem as forças universais. De onde a natureza ha tirado todas as coisas. Princípio elementar do universo. Esse é o conceito na Gênesis, no capítulo 4. Agora, nós vamos para o nosso raciocínio nesses próximos 50 minutos. Há alguma substância, estrutura elementar e primordial no universo, apontado pela ciência e que possa corresponder ao fluido cósmico universal? Vocês entenderam qual exercício nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos tentar responder se a ciência conhece alguma coisa com essas características aqui, ó. Entendeu? Isso a gente tem um nome para isso, engenharia reversa. Nós vamos usar o espiritismo para dar características ao fluido cósmico universal e vamos olhar para a ciência e falar: ciência, você tem alguma coisa que preenche isso aqui que a doutrina espírita está dizendo? Entendeu o que nós vamos fazer? Será que tem? Será que hoje nós descobrimos o que é o fluido cósmico universal? Não sei, pelo menos podemos ter um palpite, uma hipótese. É proibido fazer hipótese? Vocês não vão falar lá na gravação: olha, teve um rapaz lá que disse que o fluido cósmico universal é tal coisa. Não é isso. É uma ilação, percebam? Ontem nós vimos o que é uma ilação, não é? O que eu vou fazer aqui é só uma hipótese. Vocês me ajudem no processo mediúnico e perguntam lá para os irmãozinhos: olha, é isso mesmo? Pode ser que eles falem sim, não é não. É só uma hipótese. Vamos raciocinar assim, tá bom? Feita essa gravação, tá gravado, né? Tá. Nossos amigos aí que estão na internet nos vendo, é só uma hipótese, tá bom? Então vamos avançar nesse conhecimento. Vocês entenderam então o que nós estamos perguntando aqui, né? Vamos lá, a primeira coisa que nós vamos ver é a característica do fluido cósmico universal. Todo mundo aqui já fez palestra sobre isso, não já? A maioria. Já falou o que é o fluido cósmico universal e tal. Agora vamos ver se lá na ciência tem alguma coisa, tá bom? Sigamos. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva cujas modificações constituem a inumeráveis variedades dos corpos da natureza. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra todos os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que suponhamos, que não esteja saturado dele. Bom, ele está me dizendo aqui que está lá fora, está no pequeno, e tudo que existe está saturado do fluido cósmico universal. Não é isso? Então, o fluido cósmico universal é isso tudo aqui, ó. É material, é mutável e é universal. Está presente no macro e micro universo. Então, são essas três características aqui, ó, iniciais que nós vemos nessas frases aí, pelo que nós apresentamos. Ele diz lá na primeira frase que é matéria elementar, então é material. Ele enche o espaço e penetra todos os corpos, geradora do mundo e dos seres, então ele tem que ser mutável para fazer isso, né? Mutável nesse sentido, de dar forma a tudo. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele, então ele é universal, ele está presente no macro e no micro universo, está certo? Até aí está certo nesse raciocínio? Vamos seguir. São-lhe inerentes as forças que presidem a metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. São conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. Aqui, de novo, o Galileu. Nós aqui não temos mais dúvida que lá que nós vamos ficar, tá certo? Porque eu não vou ficar perguntando para vocês, estamos sempre com Galileu, certo? Olha aqui, o que Galileu está nos dizendo nessa frase, nessa sentença aí? Ele está nos dizendo que o fluido cósmico universal dá origem às forças. Só que naquela época, eles só conheciam a gravidade e o eletromagnetismo. Nós não conhecíamos ainda forças nucleares, entendeu?
Então ele vai dando características dessas forças para dizer, olha, estas forças, e mais forças que nós não conhecemos, que ele cita também nesse capítulo, coisas ainda que não conhecemos. Mas prossigamos. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Isso é a questão do Livro dos Espíritos 27. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a qualidade da atração gravitacional, que só ocorre nas partículas com massa. Vocês estão percebendo que o fluido cósmico também universal fornece o quê? Massa, partículas também, de uma certa forma é isso que ele está dizendo aqui. De certa forma não, ele está dizendo isso. Está certo nossa interpretação aí? Então sigamos. Juntando o que nós já vimos lá anteriormente, que era material mutável universal, ele é também primordial, origem das forças universais e origem da massa das partículas, por essas características que nós vimos aí. Avancemos. Bom, aqui você tem a evolução do universo, numa escala que eu pus aí para nós entendermos, o Big Bang, e você tem aqui, deixa eu ver se dá dando para vocês verem aqui, temperatura do universo, aqui começou o universo, nessa singularidade que é o Big Bang. Aqui você tem a temperatura, que ele foi resfriando, até chegar hoje a radiação cósmica de fundo 2,7, 3 kelvins, graus kelvins. E aqui quanto tempo do Big Bang, tá certo? Então você tinha de 10 a menos 6 segundos depois do Big Bang uma sopa de quarks, e um plasma, né, quente, de gluon quarks, né, substâncias primárias aqui. E aí isso vai esfriando, vai expandindo e você vai tendo então a formação de aglomerados, né, de formação de elétrons, de prótons, e aí eles se aglomeram formando a massa, as estrelas e os planetas e galáxias hoje. Nós não vamos passar fase por fase aqui, que nós vamos ficar a manhã toda só comentando isso. O que interessa é, com essas características que nós vimos até agora, isso aqui, ó. Preste atenção nessa colocação aqui, ó. São-lhe inerentes as forças que presidem as metamorfoses das matérias, as leis imutáveis necessárias que regem o mundo, são conhecidas na Terra com o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que todas as forças que existem no universo derivam do fluido cósmico universal. Certo? E aí, Arismar? E aí que a ciência sabe hoje que essas forças, no início lá do universo, na escala de 10 a menos 43 segundos, só lembrando que aqui nós temos, ó, 10 a menos 6, não é isso? Tá? Estão vendo aqui, nessa etapa da sopa de plasma aqui? Aqui é 10 a menos 6. 10 a menos 43 está entre aqui e aqui, ó. Se o fluido cósmico universal existe, e ele dá origem às forças e dá origem a tudo, as forças se juntaram em uma só, em 10 a menos 43 segundos aqui, ó, nesse ponto. Ali que já existia, pelo menos, o fluido cósmico universal, o Galileu nos diz que ele dá origem a todas as forças, então ele já existia aqui. O que vai aparecer ali no nosso outro gráfico, entenderam? Ou seja, o que ele está querendo nos dizer é que o fluido cósmico universal, ele é realmente primordial, ele aparece lá no... tá? Pelo menos aqui, ó, em 10 a menos 43 segundos. Vocês sabem o que é 10 a menos 43 segundos? É 1 dividido por, aí vem 1 seguido de 43 zeros. Ou 0, aí você coloca você coloca 41 zeros e coloca a palavra, o número 43 no final. Entendeu? É um piscado de olhos, tá certo? É muito primordial. Então, ele aparece, pelo menos aqui já existia, com certeza, para dar origem às forças. Vocês estão entendendo o raciocínio que nós estamos fazendo? As forças apareceram aqui, ele dá origem às forças, então eu já sei que aqui ele já estava atuando. Bem antes da primeira coisa que apareceu aqui, ó, que nós conhecemos hoje, que é essa sopa de quarks aqui, gluons aqui. Então, sigamos.
Características do fluido cósmico universal. Bom, questão 29 do Livro dos Espíritos. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, ou seja, toda matéria é mensurável, é vista, medida, né? Os Espíritos vão responder em 1857. Lembra 1857 como era a matéria? Eram as bolinhas de Dalton, bolas de gude, assim que a gente via a matéria. Bolinhas que se aglomeram, formando a matéria, tudo que existe. Só que os Espíritos falam, não, meu amiguinho, não. Da matéria como entendeis, sim, mas não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, imponderabilidade é uma outra característica que está sendo dada aqui ao fluido cósmico universal. E uma outra característica, como se comunicam entre si os espíritos? Resposta, questão 282. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar, o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos. Então ele está querendo dizer que o fluido cósmico universal, ele é aquele elemento que transmite o quê? O pensamento. Só que Emmanuel e Chico Xavier, Emmanuel através de Chico Xavier vai dizer no capítulo 2 de Pensamento e Vida, que pensamento é força eletromagnética. Então aqui a gente vê outra característica do fluido cósmico universal. Ele é imponderável, tudo aquilo que já vimos, e ele também tem uma permeabilidade magnética. Então sigamos nessas características. Vamos juntando tudo, hein? Tá certo? Então, o fluido cósmico universal, ele é material, mutável, universal, primordial, origem das forças universais, origem da massa das partículas, imponderável, e apresenta permeabilidade eletromagnética, porque ele é o responsável pela transmissão, pela difusão de ondas eletromagnéticas, que são os pensamentos. Estão vendo o que eu estou fazendo aqui, essa construção? Então, todas essas qualidades aí. A pergunta então que nós fazemos é, repetindo a pergunta, há alguma substância, estrutura elementar e primordial no mundo natural, apontado pela ciência, com todas essas características e que possa corresponder ao fluido cósmico universal? Vocês têm um palpite aí? Alguém tem um palpite? Então veja bem, nós vamos ter que tratar isso da agora para frente como um palpite. Entenderam? De novo eu estou repetindo. É um palpite. Gente, por incrível que pareça, tem. Tem? Tem. Imagine que você... Hoje a ciência sabe que tem. Aliás, nós sabemos, correlacionando pela engenharia reversa as duas coisas, que tem. Imagine que você seja um astronauta assim, ó, da NASA, e que você está entre duas galáxias, bem distantes uma da outra, no meio das duas, no meio do nada. O que existe lá? Nesse nada entre duas galáxias. Os cientistas sabem que existe. Existe hidrogênio hidronizado, né, elétrico. Existe hidrogênio, nitrogênio, a poeira cósmica. Existem fótons da onda eletromagnética entre uma estrela, entre uma galáxia e outra. Existe partícula, sim, como eu falei, desse hidrogênio, porém, uma partícula só para cada metro cúbico. Entendeu? Então você vai pegar uma garrafinha, vai pegar o que tem lá entre uma galáxia e outra, fechar, não vai pegar essa partícula que existe de matéria, de pó lá, e tem nada lá dentro, tem um vácuo absoluto lá. O vácuo absoluto contraria o princípio de incerteza de Heisenberg na física quântica, que diz que você não consegue determinar o estado de uma partícula. Se você diz que não existe lá, o estado dela é igual a zero. Isso não pode acontecer na física quântica. Fisicamente isso é impossível. E o que existe então nessa garrafinha? O que você aprendeu? O que você prendeu lá? Você segurou dentro da garrafinha. Vamos simular isso aqui, gente. Isso aqui está me fazendo. Então vamos lá. O astronauta que é você. Você está entre duas galáxias. Pegou a garrafinha e vamos ficar só com as duas
a distância entre as duas galáxias lá. Vamos lá, vamos, eu vou falar. Calma, a gente está suspense. Sobrou o que aí? O nada, não é? Nada, não tem nada aí. Ou melhor, o vácuo. Mas existe o vácuo? Você já ouviu falar em vácuo quântico? Quando a palavra quântica aparece, aí explica tudo, hein? Graças a Jesus, né, menino? Apareceu essa palavra quântica aí, explica tudo. O vácuo quântico, nós vamos ver o que é isso. Ele tem aquelas características lá, não ditas agora pelo Espiritismo, mas pela ciência. Agora nós vamos para a ciência. E vamos ver o que a ciência nos diz sobre o vácuo quântico. E vamos ver se ele combina com aquilo que nós já vimos dentro do Espiritismo. Questão 36 dos Espíritos. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Nós estamos falando do metade do século XIX, que existia discussão entre o vácuo absoluto, o éter. E os Espíritos foram categóricos. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Não só os seus sentidos. A garrafinha que nós prendemos do nosso astronauta. Tem alguma coisa lá. Hoje a ciência sabe que esse alguma coisa é o vácuo quântico. O que é o vácuo quântico? Sigamos. Nas 2-3 décadas, um conjunto de empolgantes descobertas na cosmologia, na gravitação e na física de partículas mudou completamente a visão do universo, com profundas e surpreendentes implicações. Então, se você pega um átomo, né, de mais ou menos 10 a menos 10 metros, seu núcleo 10 a menos 14, e assim vai dividindo entre elétron, próton, nêutron, até chegar nas substâncias primordiais aqui, elementares, que são os quarks, 10 a menos 18 metros, nós vamos ver que a ciência nos diz hoje o seguinte, os quarks e os bósons, que grudam esses quarks, formando prótons e nêutrons aqui, os gluons, que são os bósons chamados de gluons, que grudam esses quarks, formando os prótons e nêutrons, o mecanismo para trás aqui, representa apenas 1% da massa dos mesmos. Isso a ciência sabe hoje. Ué, como assim? Tudo que existe, a matéria que nós estamos usando hoje do nosso seminário, os quarks, representa só 1%? Lá, onde é que está o restante da massa? O que dá massa, então, às coisas? Onde estão os 99% da massa restante? Não é uma boa pergunta? Então, a ciência já sabe disso hoje também. Então, a ciência sabe que se você olhar com calma um elemento básico, um próton, um nêutron, que você vai ter os quarks, os 3 elementos formando lá o elemento primordial, o próton, o nêutron, e que você vai ter aqui partículas que têm uma vida curtíssima, de 10 a menos 43 segundos de existência. De novo aquele número lá famoso, que é o número de Planck. É o tempo de Planck. É um tempo efêmero lá, muito curto. É o transitório do transitório do transitório. Essas partículas existem. Elas estão lá dentro de tudo, dando 99% da massa que existe em tudo. São partículas virtuais porque a vida dela é curta, matéria e antimatéria que juntam, formam energia, voltam a formar porque ela tem uma vida curta, estão sendo formadas e destruídas em energia o tempo todo dentro da gente. Lembram lá que o fluido cósmico tem que fazer o quê, hein? Ele tem que permear. Lembra que nós vimos lá atrás? Ele permeia tudo. Esses quarks virtuais que se transformam, que juntam matéria e antimatéria de quark e formam a energia, dentro dos corpos, é que dá a massa, 99% da massa. E aí nós vamos preencher pela ciência aquele quesito lá, presente no macro e no micro, mas é assim, entranhado na coisa assim, entendeu? Você está saturado dele. Não é isso? Fluido cósmico universal não nos satura? Não é assim que os espíritos disseram? Muito bem. Então, esse restante, que é o 99% da massa,
de todos os corpos da natureza, do micro e macrocosmos, é dada pelos pares de partículas de matéria e antimatéria, denominadas partículas virtuais, que, embora não tenham uma vida muito curta, na ordem de 10 elevado a menos 43 segundos, aparecem e desaparecem constantemente, em uma quantidade incomensurável, conferindo massa aos corpos pela equação de equivalência de energia e massa de Einstein, que é a equação famosa que todo mundo conhece. Este fenômeno é chamado de flutuação quântica do vácuo. Isso aqui é coisa da ciência, não é eu que afirmei, não é o espiritismo. Isso é frase de livro da ciência hoje, da física quântica, da física de experimento, da eletrodinâmica quântica, na realidade, que é a parte da física quântica que estuda isso. Então observem que é aquela característica que nós vimos lá, como já citei, de permear tudo. E o que é mais impressionante é que os cientistas hoje sabem que foi exatamente a flutuação quântica do vácuo primordial que deu origem à matéria. Lá atrás. Lá no universo primordial. Olha que interessante, não é isso? Porque tem que dar origem a toda a matéria. É outra característica do fluido cósmico universal. A ciência afirma que o vácuo quântico e a flutuação quântica que ocorreu logo após o Big Bang é que deu origem a toda a matéria. É a ciência que afirma. Pode googlar aí. Flutuação quântica do vácuo, matéria. Veja. Você que está em casa aí, pesquise. Né? É exatamente isso. Agora, vocês estão caladinhos assim porque a mente está viajando, é isso? Eu falei que ia ser a coisa meio... essa segunda parte, mas... Agora, como podemos saber se essas partículas virtuais realmente existem? Porque os cientistas mostraram que o vácuo quântico existe matematicamente, eletrodinâmica quântica, provaram isso, mas e aí? Porque a ciência precisa do fato. Lembram ontem? Ela precisa do experimento. A verdade, como Kardec disse, está correlacionada ao fato. Se os fatos não justificam a verdade, ela não é verdadeira. Né? Como nós vimos. Então temos que ver os fatos. O experimento é que vai nos dizer. E aí, existiu um filho, já falecido, o Casimir, ele fez uma proposta dizendo o seguinte: olha, se você fizer um vácuo muito perfeito, colocar 2 placas dentro desse vácuo, o que acontece? Você vai ter o espaço, elas bem próximas, essas 2 placas bem próximas uma da outra, você vai ter menos partículas virtuais do vácuo quântico entre as placas, de uma maneira bem simplória, tá? Eu estou exemplificando aqui o efeito Casimir. Mas você vai ter menos partículas virtuais, vácuo quântico, entre as placas do que fora. De modo que você vai ter uma força muito maior atuando de fora para dentro e essas placas vão colabar. Então, se você fizer um experimento exatamente chegando com essas placas aqui, você consegue provar pelo experimento a existência desse vácuo quântico, dessas partículas elementares, por esse experimento, que é chamado efeito Casimir, esse efeito das placas se movimentarem uma em direção à outra. Então, em 1948, Andrew Casimir previu um fascinante efeito cuja explicação envolve o conceito de vácuo quântico. A explicação é que a cavidade criada entre as placas suprime certas frequências de oscilação do vácuo, de forma que a pressão que o vácuo externo exerce sobre as placas acaba se tornando maior do que a pressão interna. Então a força de fora para dentro entre as placas é maior do que as forças internas entre as placas. E em 1997, o que era imponderável, lá naquela resposta que nós vimos do Livro dos Espíritos, passa a ser ponderável para a ciência, se for o vácuo quântico o fluido cósmico, tá bom? É uma hipótese. É uma ilação. Então, em 1997, Stephen
Lamoureux, aqui eu não sei como pronuncia, seria, quem sabe francês aqui? Como é que seria? Lamoureux confirmou experimentalmente o efeito Casimir. Foi feito, se vocês pegarem efeito Casimir, vocês vão ver uma bola, uma esfera com a plaquinha embaixo, que foi feito, reproduzido em laboratório isso. Então, o vácuo quântico realmente existe, não só matematicamente, como experimentalmente. Isso existe mesmo, não estamos falando de algo hipotético para a ciência, tá? Hoje a gente sabe que existe. Bom, esse é um livro do Lawrence Krauss, que é um cientista físico, Universo que Veio do Nada. Ele está querendo demonstrar nesse livro que não há necessidade de um criador dentro da criação, porque ele diz no livro que tudo que existe vem da flutuação do vácuo quântico. A pergunta que eu faço para ele é: quem criou o vácuo quântico, né? Tá? Ele diz que não precisa nada, porque tudo... E ele diz assim, ó: se somos todos poeiras de estrelas... Vocês sabem essa frase, por que nós somos poeiras de estrelas? Lá naquele Big Bang inicial, aquelas primeiras estrelas que formaram com alguns milhões de anos explodiam hidrogênio. Desculpa, antes dessas estrelas que explodiam, nós só tínhamos hidrogênio, o hélio e o lítio, que são as 3 substâncias mais leves que existem. E esse hidrogênio, hélio e lítio se uniram, formaram estrelas que explodiram e que lançaram os outros elementos da tabela periódica para nós: cálcio, fósforo, potássio. Então, cada elemento que você tem nós temos no nosso organismo, que não seja o hidrogênio, que não seja o hélio, que não seja o lítio, veio da onde? Das estrelas que explodiram. Por isso nós somos poeiras de estrelas. Então, se somos todos poeiras de estrelas, também é verdade que todos, literalmente, surgimos do nada quântico. O universo que veio do nada. E esse é um livro interessante para se ler, porque é bem fácil, a linguagem é fácil de se ler, tá? de ser entendida. Mas, e aí? E a matéria escura? E a energia escura? Elas não representam 95% de tudo que existe? Será que o vácuo quântico poderia dar origem a isso também? Bom, se na nossa hipótese, na nossa ilação, ele corresponde ao fluido cósmico universal, sim, ele vai ter que dar origem a isso também. E o que a ciência aponta? E aí é uma coisa interessante. Os trabalhos correlacionando essa relação, essa interligação, essa intercorrelação entre o vácuo, a energia escura e a matéria escura. De 1990 a 2000, nós tínhamos 3 trabalhos só que mostravam essa interação, ou sugeriam, ou apontavam. De 2000 a 2010, 9 trabalhos. E agora, 25 trabalhos, nesses últimos 9 anos. Ou seja, cada vez mais a ciência demonstrando que sim, parece que quando você está falando do vácuo quântico, da energia escura e da matéria escura, uma coisa parece que deu origem à outra, ou estão entrelaçadas, demonstrando que há essa possibilidade, sim, ela é real. Existem artigos, os papers são muito carregados de matemática, geralmente. Eu fui salvando eles, né, por curiosidade, porque eu não entendo essa matemática profunda, mas há essa interação, sim. Alguns dizem que é tudo a mesma coisa, um dando origem ao restante. E a ciência vai evoluindo, né? Por isso, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Gênesis no capítulo 2. Não é lindo isso? Ele está permeando tudo que existe, nós estamos lá, nós estamos nele e ele está em nós. Eu e o Pai somos literalmente um. E você quer servir a si mesmo. E eu também. Que pirracento nós somos, hein? Ingratos. Ingrato. Vamos servir o Pai. Ele e nós somos um só. Na verdade, não é belo isso? É a ciência demonstrando isso.
Essa foto foi tirada em 1927, grandes cientistas da época, e eu termino nosso seminário com ela. Nós temos aí 17 prêmios Nobel aí. Vamos ver aqui. Marie Curie, seu esposo, Einstein, né? No centro. Eu não acho que ele se colocou lá não. O pessoal, senta aí, menino. Tá? Schrödinger, que mais? Poincaré está aqui. E vai outros aqui. Louis Broglie, da física quântica. E Kardec nos diz o seguinte, já que nós estamos nesse seminário de ciência: a ciência é obra coletiva dos séculos, de uma multidão de homens, que trazem, cada qual, o seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem, a outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. Kardec. Agradeço vocês a oportunidade, terminamos nosso seminário, espero que tenham contribuído com vocês, com conhecimento, e espero que vocês, a partir de hoje, tenham uma visão ressignificada da palavra ciência dentro da doutrina. Hoje completamos 150 anos do desencarne de Kardec, não sei se foi coincidência dos astros, e eu diria para vocês que o nosso codificador estaria feliz em terminar esse seminário com a sua frase. Obrigado a todos vocês e até a próxima oportunidade. Te agradecemos então, Pai, por essa criação tão bela, magnânima, infinita e deslumbrante que podemos apreciar. Te agradecemos também pela tua criação tão bela que se expressa em nossos corpos, em nossa mente, em nossa imortalidade que podemos desfrutar, em nossas relações que podemos ter uns com os outros, através do amor e além do tempo. Obrigado, Pai, por todos os recursos que o Senhor nos empresta, por todas as possibilidades que o Senhor nos confia, e por tudo que o Senhor nos equipa e nos conduz. Te pedimos somente que nós nos auxilie a transmitir aos jovens também esse deslumbramento da tua criação, essa postura de gratidão e de humildade perante a tua obra, esse sentimento de deslumbramento por tudo que há. Que possamos, Pai, sempre sermos gratos, sempre valorizarmos a vida, tanto no corpo quanto fora dele, e valorizarmos todos aqueles com os quais convivemos. Obrigado, Pai, pela doutrina espírita, pelos missionários que vieram a este planeta tantas vezes nos esclarecer, nos ajudar e acender mais uma luz na nossa jornada. Obrigado a Ti, mestre amigo, que organiza a vida deste planeta há tanto tempo e que sempre guia os nossos passos, tanto no conhecimento, mas simplesmente nossa evolução moral através dos Teus exemplos. Ilumina, mestre, a todos nós que habitamos este planeta, em qualquer faixa de vida. Que assim seja. Que assim seja, Senhor.